descontou por conta do vinho que foi quebrado, eu tenho que parar. Será que o empregador pode descontar dessa forma do salário do empregado? Não pode. Se foi, estava lá, estava dizendo que foi de maneira culposa. Se foi de maneira culposa, o empregador primeiro tinha que ter autorização em contrato para poder descontar. Ali estava dizendo muito claro, não tinha autorização nenhuma contratual. Então, você, como advogado do empregado, ia pedir o quê? Devolve esses R$ 150. Mesmo que você não fizesse uma reconvenção perfeita, não importava. De você abrir o pedido, reconvenção, e falar, né, que nos termos do artigo tal, ele só pode descontar se tiver previsão contratual. Então, devolve esse valor, devolve. Já ia pontuar, tá? Mesmo que você não fizesse toda aquela coisa da reconvenção, mas abriu o pedido e mandou a devolução, já vai pontuar, né? Porque com certeza vocês visualizaram isso. Tenho certeza que vocês, tanto que um monte de gente aqui está falando de reconvenção. Então, tenho certeza que vocês visualizaram essa questão aí, tá? Outra questão que vocês visualizaram, eu não sei se vocês visualizaram, mas o empregado ficou suspenso por 40 dias. 40. Se ele ficou suspenso por 40 dias, a primeira coisa que eu tenho que que pedir na peça é uma prejudicial de decadência da peça. Passou do prazo decadencial para instaurar inquérito. E a extinção do processo com resolução do mérito. Segunda coisa que eu tenho que pedir. Como regra, se passou do prazo, eu tenho que pedir a reintegração do empregado, certo? Reintegra ele e paga para ele tudo que ele deixou de receber. Só que no finalzinho da peça estava escrito assim: o empregado não tinha vontade nenhuma de voltar para a empresa. Faça o pedido para essa situação, já que ele ficou 40 dias suspenso e ele não tem nenhuma vontade de voltar para a empresa. Se ele não quer voltar para a empresa, o que você, como advogado dele, pediria? Já que ele ficou mais de 30 dias suspenso. Artigo 474 da CLT. A rescisão injusta do contrato de trabalho. Ou a rescisão indireta, tá? É a mesma coisa. Ou seja, o empregador que deixa o empregado suspenso por mais de 30 dias está cometendo uma falta grave. Essa falta grave está no artigo 483, a linha B da CLT. Mas também está no 474, que diz: se o empregado ficar mais de 30 dias suspenso, é rescisão injusta do contrato. Então, você botou rescisão injusta ou rescisão indireta, pontuou, tá? Tá lá no gabarito dessa forma, eu vou já mandar para vocês, certo? Não tem como deixar o empregado suspenso mais de 30 dias. Então, primeira coisa, eu olhei que o cara foi descontado. Eu vou logo no índice remissivo em desconto. Desconto. Não é a palavra-chave? Foi descontado 150 do salário dele. Já vou logo em desconto para ver se pode ou se não pode, né? Ah, tá aqui, artigo 462. Eu abria lá no 462, você ia ver. 462, parágrafo 1º da CLT. Tá? Tá dizendo exatamente a tese. Outra coisa, o empregado foi suspenso por mais de 30 dias e não quer voltar para a empresa. Palavra-chave aqui, suspensão. Eu ia em suspensão, né? Eu ia em suspensão. Lá deveria ter rescisão injusta do contrato de trabalho, 474 da CLT. Show? Então, eu peguei um pouquinho mais pesado sim nessa peça, tá? Ela não foi uma peça que eu vou dizer para vocês, tava fácil, não, não estava. Essas teses são novas mesmo. Mas é para que você pegue essa porrada aqui com a gente, não na hora da prova, ok? E vocês têm esse final de semana, eu mandei algumas peças para casa, né? A gente vai começar a corrigir segunda-feira. Vocês têm hoje, amanhã, segunda-feira de manhã, segunda-feira de tarde, porque não vai ter reforço. Segunda à noite a gente começa a corrigir essas peças, tá? Na quarta-feira nós vamos começar recurso ordinário. Ok, pessoal? Recurso ordinário já.
Na quinta, a gente vai ver recurso ordinário adesivo e contra-razões. Eu vou encerrar semana que vem falando tudo de RO, de recurso, tá? Claro que não vai dar de ver todos os recursos semana que vem, mas o recurso ordinário, o recurso adesivo, o recurso ordinário com efeito suspensivo e as contra-razões a gente vai ver. Ai, é muita coisa. Não é não, vocês vão ver. É uma estrutura só. Só que você vai ver como é que funciona. É mais tranquilo, tá? Bom, é isso, Mário. Pessoal, acabando a aula, eu mando o gabarito num grupo, tá? As questões, vocês vão ver como é que vocês saíram. Bom, vamos lá para a aula, tá? Mas eu acho que eu já dei até o gabarito aqui para vocês, conversando aqui com vocês. De algumas coisas eu já falei, né? Mas vocês vão ver lá. Ah, outra coisa. O empregador instaurou inquérito para demitir o empregado, dizendo que o empregado cometeu falta grave. Qual era a falta grave que o empregador disse? Ah, ele não me avisou no prazo de 24 horas que ele tomou posse. Ué, mas isso é falta grave? Tá no artigo 482 da CLT? Não, né? A CLT diz que o empregado tem que avisar o empregador da sua posse, da sua candidatura, da sua eleição, no prazo de 24 horas. Mas tem uma súmula, súmula 369, inciso 1 do TST, que diz que se o empregado não comunicar ao empregador a candidatura dele em 24 horas, não é uma falta grave. Ele nem perde a estabilidade por conta disso, né? Desde que ele comunique ao empregador enquanto o contrato do trabalho dele estiver em vigor. Se estiver em vigor, tá tudo certo. E estava em vigor, né? Então, não é falta grave, não perde a estabilidade. O que eu tinha que dizer? Nos termos, não assiste razão ao reclamante, no caso, ao empregador, pois nos termos da súmula 369, inciso 1 do TST, caso o empregado comunique a sua eleição fora do prazo de 24 horas, ele não perde a estabilidade desde que comunique enquanto o contrato estiver em vigor. E ainda, ponto seguido, e ainda, a atitude do empregado não se enquadra em nenhuma linha do artigo 482 da CLT. Indicar o artigo 482 da CLT, porque não se encaixava em nenhuma das alíneas. Certo? Diante do exposto, requer a improcedência do pedido. Tá? Show de bola. Vamos lá para a aula. Tô vendo aí que a Késia, a Ângela botaram isso, né? Bom, é isso, gente. Simulado não é para julgar se vocês apontar dedo na cara de ninguém. Simulado é treino. Você está sendo preparado para uma prova que é como se você fosse um atleta, um lutador ou uma lutadora, né, profissional, e você está se preparando para aquela luta que vai definir sua vida, certo? É a mesma coisa para essa prova. Então, para você se preparar para o campeonato, você tem que fazer muito treino. Treino, 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 treino. Faz o treino. Errei aqui. Aí o teu professor, o teu preparador, ele vai, olha, tu tá errando aqui, vai por esse caminho, vai te dar uma nova técnica. No caso, o preparador aqui sou eu, o Aníbal, né? Então, evitem faltar o simulado, tá? No próximo, esse foi de surpresa, o próximo que tiver não vai ser, mas vocês venham, porque isso é bom, é treino para você chegar no dia do campeonato, que é a tua prova, e você estar muito preparado para derrubar qualquer um, tá? Derrubar a FGV, derrubar a OAB, derrubar o Choi. Meu Deus, isso vai pro YouTube, né? Desculpa. Derrubar. Retiro o que eu disse, derrubar o Choi não, tá? Derrubar o caralho a quatro lá do OAB Federal. Ok? Alright? Muito que bem. Pessoal, primeiro assunto de hoje. Vamos lá.
Vamos falar aqui, eu já nessas aulas de direito material, eu vou aproveitar e vou bater nos assuntos que a FGV ama na segunda fase. Nós já falamos de princípios, nós já falamos de responsabilidade subsidiária, nós já falamos de responsabilidade solidária, já falamos de trabalhador avulso, não é isso? Vamos falar de transferência do empregado. Calma, vamos começar com equiparação salarial, melhor. Equiparação. Equiparação salarial tem previsão legal no artigo 461 da CLT. Ok? Gente, vocês me dão uma licencinha, um minutinho, rapidinho. Tá? Calma aí, rapidinho. Peraí, já volto. Vamos lá, gente. Olha só. Equiparação salarial, artigo 461 da CLT, tá? Na prova, geralmente a FGV, ela coloca equiparação salarial para você rebater. Eu nunca vi cair em reclamação trabalhista. Mas se cair, você pede, você é advogado do empregado, então você vai pedir para ele a equiparação salarial com paradigma. Mas geralmente cai a equiparação salarial para você rebater em contestação, tá? Então, o empregado pediu uma equiparação salarial com o paradigma. O empregado tal. Você vai ter que achar o erro, porque eu já disse para vocês que a contestação é aquela brincadeira do Facebook de você olhar uma figurinha e você acha o erro. É a mesma coisa na contestação. Você vai olhar os pedidos do reclamante, vamos achar o erro. Vai ter que ter erro, tá? Então, aqui, existem 7 requisitos básicos. Esses requisitos eu também coloquei para vocês dentro de um quadro, lá naquela apostila de direito material, você pode acompanhar por ela, tá? Existem 7 requisitos básicos para que um empregado seja equiparado ao outro em relação ao salário, tá? Então, professor, basta exercer a mesma função, não é isso? Não. Não basta exercer a mesma função. Vamos lá. Quais são os 7 requisitos para a equiparação salarial? Tá? Vamos resumir aqui dentro de um quadrinho, né? O primeiro requisito para a equiparação salarial é que os dois empregados exerçam a mesma função, tá? Quando eu digo que eles têm que exercer a mesma função, pessoal, eu estou dizendo para vocês que eles têm que exercer função idêntica. Ah, eles exercem funções parecidas. Serve? Não. Parecidas não. Semelhantes não. Idênticas. Mesma função, ok? A segunda, eles têm que trabalhar para o mesmo empregador.
tá? Terceiro, eles têm que trabalhar no mesmo estabelecimento. Certo? Então, eu trabalho para o mesmo empregador do cara que eu estou pedindo equiparação, do paradigma, né? Eu trabalho para o mesmo empregador, o mesmo, gente. Só que a questão é o seguinte: eu trabalho para o mesmo empregador, só que ele trabalha na filial de São Paulo e eu aqui em Manaus. Esquece equiparação salarial. Esquece. Porque tem que ser no mesmo estabelecimento, ok? Mesmo empregador, mesma função, mesmo estabelecimento, tá? Vamos lá. Qual é o quarto requisito aqui para equiparação salarial? O quarto requisito é chamado de trabalho de igual valor. Quando eu falo de trabalho de igual valor, algumas pessoas confundem. O que é isso, trabalho de igual valor, né? Tem que receber o mesmo valor, né? Não, não é isso. Trabalho de igual valor, deixa eu explicar para vocês. Ele é dividido ele é gênero dividido em duas espécies. Trabalho de igual valor é quando diz que tem que ser a mesma perfeição técnica, tá? E a mesma produtividade. Como assim, professor? Mesma perfeição técnica e mesma produtividade. Cara, se isso cair em prova, isso daqui é mais dificinho, tá? Mas se isso cair em prova, vocês já vão ter uma noção que está falando do trabalho de igual valor. Deixa eu te dar um exemplo. Vamos lá. Patrick é um professor de direito do trabalho, certo? Ele tem costume em lecionar direito do trabalho e processo do trabalho. Ele foi contratado pela faculdade CIESA para lecionar direito e processo do trabalho no CIESA. Então vamos botar aqui de outra cor, tá? O empregador contratou Patrick. A CLT tem 900 artigos. A CLT tem 900 artigos, né? 920, vai. Mas 900, vamos arredondar, 900 artigos, tá? O Patrick leciona esses 900 artigos em 4 aulas, ok? O Patrick, para lecionar 900 artigos da CLT, ele leva 4 aulas. Só que aí o CIESA, ele ficou sabendo que tem um outro professor chamado Evangelista, Marcos Evangelista, tá? O que que tem esse professor? Ele quer saber se o Evangelista leciona a CLT mais rápido. Só que ele ficou sabendo que o Evangelista, ele leciona o processo civil, né? Como ele não está muito acostumado ainda com a CLT, ele até leciona, mas para ele lecionar o direito do trabalho, os 900 artigos, ele precisa de 8 aulas. Aí eu te pergunto, pessoal, olhem para a tela. O Patrick leva 4 aulas para Professor, não está lecionar a aparecendo a CLT. tela. Oi? Sumiu a Não está tela? aparecendo. Era isso que eu ia falar. Deixa eu abrir aqui de novo, peraí. Voltou? Voltou. Show. Então olhem para a tela. O Patrick leva 4 aulas para lecionar 900 artigos da CLT. Talvez se ele fosse lecionar o processo civil, precisaria de mais. Mas o evangelista, para lecionar a CLT, ele precisa de 8 aulas. Aí eu te pergunto, o trabalho é de igual valor aqui? Não é de igual valor. Por quê? Quem é que tem a maior produtividade entre os dois para lecionar a CLT? O Patrick, porque ele precisa de só 4 aulas. São 900 artigos que ele leciona em 4 e o evangelista em 8. Então não tem a mesma produtividade. Certo?
Então já não é um trabalho de igual valor. Só para vocês pegarem aí como é que funciona isso, tá? Geralmente isso daqui nunca foi cobrado, mas se for cobrado, vocês já estão vendo aí como é que funciona, tá? Trabalho de igual valor. Entenderam? Tá? Vamos para o próximo requisito da equiparação salarial. A equiparação, para que haja equiparação salarial, também tem diferença de tempo que tem que ser respeitada. Ou seja, a diferença de tempo na mesma função não superior a 2 anos. Ou seja, eu entrei na empresa para trabalhar como vendedor, tá? Vendedor de automóveis. Entrei agora, junto com um outro empregado chamado Paulo. Só que eu recebo mais do que o Paulo. Aí o Paulo começa a reclamar: peraí, mas ele trabalha na minha mesma função, para o mesmo empregador, no mesmo estabelecimento. Sim, é verdade. Só que antes de eu entrar nessa empresa, eu já trabalhava há mais de 2 anos em outra empresa, tá? Vendendo automóveis. E o Paulo é o primeiro emprego dele. Ou seja, eu tenho diferença de tempo na função para o Paulo superior a 2 anos. Não existe equiparação salarial aqui, tá? Ainda que seja em outro empregador que eu tenha exercido, tá? O que mais? Sexta, diferença de tempo para o mesmo empregador não superior a 4 anos. E por último, inexistência de planos de salários e carreira, por quesitos de antiguidade ou de merecimento. Tá? Então, olha só, pessoal. Esses são os 7 requisitos para a equiparação salarial, tá? Para que o empregado tenha direito a ser equiparado, para que o empregado tenha direito a ser equiparado, ele tem que exercer a mesma função do paradigma, mesma função. Tem que trabalhar para o mesmo empregador. Tem que trabalhar no mesmo estabelecimento. O trabalho tem que ser de igual valor, ou seja, mesma perfeição técnica e mesma produtividade. A diferença de tempo na mesma função não pode ser superior a 2 anos. 2 anos, tá? A diferença de tempo para o mesmo empregador não pode ser superior a 4 anos. Se eu entrei na empresa em 2016 e o empregado Paulo entrou na empresa em 2022, tem 6 anos de diferença para o mesmo empregador. Não existe equiparação salarial. E se a empresa adotar planos de salários e carreira por questões de merecimento ou antiguidade, também não existe equiparação salarial aqui, ok? Esses são os 7 requisitos que, se você for ler o artigo 461 da CLT, eles estão distribuídos nos parágrafos, tá? Mas aqui a gente resumiu. Outra coisa que pode cair em prova, tá? É o seguinte: de um lado, eu tenho o Paulo. O Paulo, ele é supervisor da empresa. Ele é supervisor. Do outro lado, eu tenho o João Victor, generoso. O João Victor generoso, ele é
assistente auxiliar administrativo e biscoiteiro. Ok? Bom, o que acontece? O Paulo, como supervisor, ele recebe R$ 4.000. E o João Victor, 2.000. Só que o Paulo sofreu uma limitação física. O Paulo sofreu uma limitação física. Então, o Paulo teve que ser readaptado. Ele passou a exercer a mesma função do João Victor, de auxiliar administrativo biscoiteiro, ok? Só que o Paulo continuou recebendo o mesmo salário, R$ 4.000. R$ 4.000, certo? Aí o João Victor vai e diz assim: não concordo, não concordo, porque ele está trabalhando na minha mesma função. Então ele tem que receber o mesmo que eu recebo, R$ 2.000. Ué, e aí você diz o quê pro Paulo? Pro João Victor, aliás, tá? Você diz: o readaptado não é equiparado. O readaptado não é equiparado. Canta. O readaptado não é equiparado. O readaptado não é equiparado. É isso. Empregado readaptado em outra função não serve de paradigma para a equiparação salarial, certo? Então, você vai escrever embaixo aqui de readaptado que o empregado que for readaptado não é equiparado. Isso aqui está no artigo 461, parágrafo 4º da CLT. Ok? Muito que bem, pessoal. Entenderam aí a equiparação salarial? Vou passar para outro tópico, tá? Nós vamos falar sobre a questão do salário substituição. Salário substituição, porque muitas pessoas confundem a equiparação salarial com salário substituição. E não é a mesma coisa, e vocês vão ver agora, tá? Vamos lá, deixa eu salvar essa tela também, podem tirar print se quiserem. Prontinho. Vamos lá? Quadro novo. Quadro novo, vamos lá. Vamos falar sobre a diferença entre equiparação salarial e salário substituição. Vamos botar aqui. O salário substituição tem previsão na súmula 159 do TST. Ok? Principalmente lá, tá? Pessoal, o que é salário substituição, né? Olha, equiparação salarial, vocês viram. Eu trabalho na mesma função, para o mesmo empregador, para o mesmo estabelecimento, trabalho de igual valor, tá tudo preenchendo os 7 requisitos. Então, eu tenho que receber o mesmo salário do meu paradigma. Já o salário substituição, você recebe o salário por um período só, tá? Ou seja, eu sou auxiliar administrativo. O meu gerente, ele se afastou da empresa para tirar férias, certo? Eu fui o escolhido para substituí-lo enquanto ele tira férias. Eu tenho direito a receber o mesmo salário que ele neste período? Sim. Neste período de substituição, sim. Então, essa é a diferença, tá? O meu gerente, né, foi
ficou afastado da empresa por acidente do trabalho. 3 meses, 4 meses, 6 meses. Eu substituí. Eu tenho direito ao mesmo salário? Sim, tá? Só que nós temos que levar uma coisa em consideração. Para que você tenha direito ao mesmo salário de quem você substituiu, obviamente a pessoa tem que receber mais do que você, certo? Mais do que você. Segundo, você tem que substituir esse outro empregado, essa outra pessoa, em caráter não meramente eventual. Ou seja, você não vai substituir essa pessoa de forma eventual. Por exemplo, o meu gerente tem direito a 2 dias consecutivos por conta de falecimento. O meu gerente tem 3 dias para casar. Ele tirou 3 dias para se afastar da empresa para casar. Aí você ficou no lugar dele cuidando da empresa enquanto ele foi casar. Você vai receber o mesmo salário que ele? Claro que não. Uma substituição meramente ocasional, tá? Uma substituição meramente eventual. O TST ainda não chegou, não consolidou, o TST não consolidou, tá? Uma expectativa de dias. Tem que ser tantos dias de substituição. Não, não consolidou, tá? Mas geralmente a substituição que a FGV utiliza na prova tem que ser de no mínimo 30 dias, como por exemplo, férias. Entenderam? Então, geralmente ela usa essa base de dias, tá? Em substituições não ocasionais, 30 dias para cima, tá? Geralmente é isso. Mas eu não vou te dizer aqui tem que ser 30 dias, não, porque o TST não consolidou. Agora, dá para a gente perceber o que são substituições ocasionais pelo motivo da substituição. Férias nunca vai ser ocasional, né? Se você se afasta pelo INSS, não é algo ocasional. Você não vai ficar 1 dia, 2 dias. Você vai ficar muito mais tempo do que isso afastado pelo INSS, tá? Então, substituições ocasionais são aquelas que você leva, estão previstas em lei e que você leva pouquíssimo tempo afastado da empresa e logo em seguida você já volta, como para casar, como para morte de ascendente, descendente, como para doar sangue, entendeu? Essas situações bem ocasionais mesmo. Então, para você receber o salário de substituição, tem direito, desde que, vou botar aqui, inciso 1, terá direito, desde que seja substituição em caráter não eventual, tá? Segundo inciso, não tem direito em caso de cargos vagos. Ok? Então, pessoal, vou dar um exemplo para vocês. O João, ele substituiu o gerente dele, tá? O gerente dele recebia R$ 8.000 e o João recebe 3.000. Só que o gerente dele foi demitido ou pediu demissão. Se o gerente dele foi demitido ou pediu demissão ou faleceu, o cargo ficou vago, certo? Não vai ser uma substituição não eventual. Não, vai ser uma substituição porque o cargo ficou vago. Ele foi o escolhido para entrar no lugar do gerente. Aí eu te pergunto, o empregador é obrigado, nesse caso, a pagar o mesmo que pagava para o antigo gerente? Não é obrigado. Claro que o salário do João vai aumentar, mas não há direito adquirido dele de receber o mesmo do que o outro gerente, tá? Em caso de cargos vagos, não tem direito ao salário substituição, certo? Ok?
Pessoal, falta pouco tempo para encerrar essa chamada, tá? Eu já vou finalizar ela e vou mandar um novo link lá no grupo para vocês, tá? Vou encerrar aqui agora. Pode aí acabar a gravação, tá?